Larissa Vieira e você sabe o que é o princípio de Smurfette? Provavelmente você já viu isso muitas vezes, mas talvez não conheça esse termo e não saiba que é algo que a gente não deveria utilizar ainda, sabe? A primeira vez que esse termo foi usado foi num artigo escrito na década de 90 por Kata Pollitt. E nesse artigo, ela reclama como os filmes e séries são essencialmente masculinos, né? Criados para homens e, em geral, para homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. Ela tinha acabado de ter filho, né? Ela tinha uma filha e ela se questionava, né? Como seria a cultura pop, né? A representação da mulher dentro da cultura pop para a filha dela. E aí ela coloca, né, os incômodos que ela tem com a representação feminina dentro da cultura pop na época. E aí você pensa, tá, anos 90, as coisas mudaram. E se você acompanha aqui o canal, você provavelmente sabe que, assim, não mudaram tanto assim, né? O princípio de Smurfette, ele fala desses grupos de homens que estão em filmes e séries e que todos esses homens são desenvolvidos, têm muitas funções, têm particularidades, enquanto mulheres são pouco representadas. Mas, de fato, o princípio de Smurfette, ele existe quando você tem os grupos de homem e uma representante mulher. E essa representante mulher, ela geralmente é estereotipada. Recentemente eu falei do The Big Bang Theory e, assim, temos uma grande representação do princípio de Smurfette na série. Nas primeiras temporadas você tem 4 homens, onde cada um, apesar dos próprios estereótipos nerds ali, né? Mas cada um desses homens tem particularidades, enquanto a Penny é a única mulher e a função dela é, assim, ser mulher. Ser a mulher bonita, objeto de desejo de um daqueles homens e servir como muleta para piadas com o gênero feminino, né? A gente sabe que com o passar das temporadas, né, a série acabou em 2019, outras mulheres foram inseridas. Não necessariamente as representações dessas mulheres enfim, são boas representações, mas outras mulheres foram inseridas. Mas no início de The Big Bang Theory, só existia a Penny e ela era a Smurfette, né? Ela era a representante do princípio de Smurfette. Então, pelo que eu já falei aqui, você já pode ter certeza que o princípio de Smurfette não é uma coisa legal. Ele coloca a gente como, enfim, um estereótipo e coloca todas as mulheres como se elas fossem apenas isso, mulheres. E assim, nós temos inúmeras particularidades, sabe? As mulheres, elas não são iguais, elas não gostam das mesmas coisas, elas não têm os mesmos desejos e não têm nem os mesmos problemas. Então, faz muito pouco sentido, sabe? E é absurdo ver como isso acontece na mídia até hoje. O nome princípio de Smurfette vem, inclusive, por conta dos Smurfs, onde você tem uma gama de personagens masculinos, digamos assim, né? Os Smurfs são bem particulares, mas enfim. Você tem vários seres azuis, cada um com características muito distintas, e aí você tem a Smurfette. E a Smurfette, ela é feminina. É isso. A única, exclusiva, enfim, característica da Smurfette é que ela é uma mulher. Ela é do gênero feminino. Então, assim, questionável, né? E é por isso que no artigo a Kata, ela fala sobre princípio de Smurfette. Porque já nos Smurfs a gente via essa lógica, né? E assim, no filme Tartarugas Ninja, a gente vai ver a April, que é a personagem da Megan Fox, ser mais um Smurfette, né? Mais uma representante do princípio de Smurfette. A gente vai ver isso no 11 Homens e um Segredo. A personagem da Julia Roberts, ela é só uma mulher e ela não tem nenhum tipo de desenvolvimento. É óbvio que a série mudou, né? A gente teve recentemente um filme que é todo protagonizado por mulheres,
Mas assim, o 11 Homens e um Segredo é aquele grupo de homens com habilidades específicas e a mulher, o objeto de desejo, a representante do gênero feminino, e é isso. Durante a primeira temporada de Stranger Things, a gente também tem isso. Você tem 4 meninos ali com características específicas. A gente vai ver, assim, questões de tokenismo. É importante lembrar também que o princípio de Smurfette, ele é um tipo de tokenismo. Só que não é um tokenismo de raça, nem um tokenismo, enfim, de sexualidade. É um tokenismo de gênero. Então, a gente, em Stranger Things, tem o tokenismo da raça, né? Mas a gente também tem o tokenismo do gênero, porque na primeira temporada a única menina é a Eleven. E aí você pode dizer, mas ela era muito desenvolvida. É questionável. Ela é uma personagem extremamente importante, mas quais são as grandes características dela no início da série, além da trama de, enfim, ter sido um experimento e tal? Quais são as características dela? Ela é só uma menina, sabe? Não existem particularidades com relação a ela que, enfim, não existe um desenvolvimento da personagem. Ela muitas vezes é uma muleta para os acontecimentos, sabe? Ok, você tem toda a trama dela ali, né? Enfim, tentando escapar e tal, mas olha o desenvolvimento daqueles meninos, as particularidades deles como seres humanos. E a Eleven não tinha isso. É óbvio que com o passar das temporadas a coisa foi mudando, mas a primeira temporada de Stranger Things tem várias questões aí, sabe? E a Eleven acaba sendo uma representante do princípio de Smurfette. É importante lembrar que tem uma característica dentro do princípio de Smurfette que muitas vezes as pessoas esquecem quando falam dele, que é: enquanto os personagens homens, eles possuem várias características diferentes, a única representante feminina, ela é apenas mulher, mas ela também pode ser uma versão feminilizada de personagens masculinos existentes. Então, às vezes, acontece isso. Você olha para a personagem e pensa, nossa, mas ela tem características. Mas, na verdade, são as características do personagem masculino, de um dos personagens masculinos, tá? Então, isso também se enquadra dentro da lógica do princípio de Smurfette. E assim, a gente vê o princípio de Smurfette até em obras onde as mulheres supostamente são protagonistas. No filme Rogue One, e assim, eu sei que podem se estressar comigo por eu dizer isso, mas temos o princípio de Smurfette com a protagonista. E assim, protagonista com muitas aspas, porque ela tem menos fala do que outros homens na trama e até menos tempo de tela. Sim, fizeram essa contagem. Então, assim, é questionável o protagonismo dela ali, mas em teoria ela é a protagonista da história. E ela é um Smurfette. Prestem atenção como ela é a única mulher cercada por homens. E qual é a característica dela como personagem? Sabe? Ela não é bem desenvolvida como personagem. Ela não é nem tão bem desenvolvida como o personagem do Diego Luna, que tá ali do lado dela o tempo inteiro, sabe? Ela é apenas uma mulher. E me dói dizer isso porque eu não acho que ser mulher é algo pra gente usar apenas junto. Mas dentro da lógica dessa representação, é isso. A gente é reduzida ao gênero. A própria princesa Leia, no início de Star Wars, ela era isso também. Óbvio que mudou, General Leia, etc, etc. Mas no início de Star Wars, ela era apenas a mulher. Então, assim, a Rey, com vários problemas que tem, ela, enfim, funciona de uma outra forma. Ela não se enquadra tanto no princípio de Smurfette, mas, assim, outros personagens anteriores, né, dentro do universo de Star Wars, infelizmente, acabam se enquadrando. E assim, se a gente for parar para olhar os filmes, as séries, a gente vai encontrar muitas mulheres que se enquadram no, enfim, princípio de Smurfette. E é muito triste.
É óbvio que com a maior incidência, né, de mulheres diretoras, de mulheres por trás das câmeras, em várias funções, assim, mulheres roteiristas e, enfim, a gente começa a ter menos isso. A gente vê personagens mulheres mais bem desenvolvidas e que, assim, tem várias nuances, porque também é isso, eu já falei aqui, né? Não é porque eu sou mulher que eu sou igual a todas as mulheres do mundo, porque isso não existe. Nós temos particularidades e aí a gente começa a ver mais, né, protagonismo feminino e, enfim, as nossas nuances. Então, ainda é um caminho bem longo a percorrer, mas dá para perceber, sim, que existem mudanças. Se você lembra de alguma outra, né, personagem que se enquadra no princípio de Smurfette, coloca aí embaixo. Não esquece de conhecer o meu Apoia-se, ajuda muito a continuar produzindo esses vídeos aqui pro canal. E é isso. Tchau!